E aí, nono ano, mais uma aula. Então hoje eu vou iniciar com vocês a unidade 3. Para ser mais exato, eu vou começar na página 72. E o assunto é Europa. Mas a primeira parte da Europa que eu vou falar para vocês é a regionalização e natureza do continente, beleza? Então vamos lá. Aqui tem uma introdução básica falando sobre o continente da unidade 3. Berço da cultura ocidental, a Europa é um dos principais centros políticos e econômicos do mundo atual. Ele pode estar concentrado, principalmente, né? Esse poder está concentrado, voltado na União Europeia, que é um dos blocos mais poderosos do mundo e até então é um dos mais poderosos países também, nessa introdução básica aí. Então, a apresentação do continente. Vamos lá. Apresentando, são um pouco mais de 10,3 milhões de quilômetros quadrados, isso representa 7% da superfície emersa da Terra, dos continentes, né? A Europa, ela só é menor que a Oceania. Para vocês terem noção, tirando a Rússia, o território europeu ele ainda é menor que o Brasil, né? Tirando a parte lá da Rússia, como eu já disse para vocês. A população de 2017 era de não chega nem a um bilhão de habitantes, 742 milhões de habitantes, todos distribuídos de uma forma irregular. E assim, que é fragmentado em alguns países, né? Por países. Existem países que têm uma população enorme, mais elevada, tem outros que não, e assim sucessivamente. A Europa possui terras tanto no hemisfério norte, ocidental e oriental, e é banhado pelo Oceano Glacial Ártico, pelo Atlântico, o Mar Mediterrâneo e também o Mar Cáspio. Tá? O Mar Mediterrâneo ele fica mais ao sul e o Mar Cáspio ele fica mais ao leste do continente. A Europa e a Ásia, né, eles não estão totalmente separados, né, por oceanos ou até mesmo mares. E aí ele é formado por um imenso bloco de terras, ou seja, eles são totalmente grudados, que antigamente era chamado de Eurásia. Por quê? A junção tanto do continente europeu com a Ásia. Então a gente vê uma parte. Agora existe o que é a parte mais natural que divide o continente europeu do asiático? A gente tem um monte chamado de Montes Urais. É onde a gente vê essa divisão de um continente para o outro, beleza? No entanto, por causa dessas diferenças históricas e culturais, aí acabou tendo essa divisão dos dois continentes. Ou seja, tanta história econômica e social, a gente acaba vendo, né, muita coisa mais diferente, principalmente nos aspectos culturais. Por isso que, professor, deveria ser um continente só. Não, o que fez ter essa divisão são esses dois aspectos, tanto histórico e cultural. E a economia hoje a gente pode ver que é totalmente diferente. Então a gente pode acrescentar alguns critérios aí. A Europa é uma pequena porçãozinha só, como vocês podem ver aí em laranja. Como é a divisão política do continente, né? O território europeu tem em torno de 50 países, tá? Uns têm um dos menores territórios, por exemplo, o Vaticano é o menor país do mundo, né? Mas a gente tem Mônaco, Andorra, San Marino, Luxemburgo, Liechtenstein, entre outros. O litoral ele é muito amplo, tá? Ele é bastante recortado por alguns golfos e até mesmo mares, que são estreitos e até mesmo ilhas. Muitos países eles não têm acesso a nem mar, nem muito menos oceano, né? O Reino Unido, a gente pode dar exemplos de Hungria, Suíça e Austrália. Alguns eles têm algumas ilhas e arquipélagos. Aí sim entra o Reino Unido, Irlanda, Islândia, Malta, né? Outros em península, como Portugal, Espanha, Itália, Noruega, Suécia, Finlândia, né? Então, isso faz com que a gente tenha uma diversidade grande, mesmo sendo um continente pequeno, né? Vocês dando uma olhada aqui, os 50 países, se der uma observada maior, a Rússia, vocês já sabem aqui os Montes Urais que eu disse para vocês, que divide a Ásia da Europa. A maior porção, né, da Rússia está na Ásia, porém a maior parte da economia russa está aqui na capital em Moscou, que está localizado no continente europeu, beleza? Aqui tem Itália, Alemanha, França, Espanha, onde tem o Reino Unido, como a gente falou, Irlanda. Então a gente tem uma diversidade muito grande aí de países. Vocês até conhecem bem, né? Quando a gente fala assim.
Existem os países transcontinentais. O que seria isso? São aqueles países que têm o seu limite tanto de um continente quanto o outro. Já disse para vocês a Rússia, mas a gente também tem outros dois, né, que eu vou falar mais à frente. Lembra que eu falei o que divide, principalmente esse de um continente ao outro? É os Montes Urais, está bem aqui, ó. O limite entre a Europa e a Ásia, eles têm o Mar Cáspio, o Mar Negro e o Montes Urais, que é o principal, né, nesses aspectos. Ele tem extensa cadeia montanhosa, de antiga, né, que é bem antiga, e ele estende entre o norte e o sul da parte da Eurásia. Aqui uma foto dos Montes Urais. E aí existem os chamados países transcontinentais, que têm o seu território em dois continentes. Quais são esses? A Rússia, a Turquia e o Chipre. Tá? A Rússia, que eu já disse para vocês que é a capital em Moscou, ele tem uma parte na Europa, né, e outra parte, que a maior parte da população está na parte europeia, e ainda tem a parte asiática. A Turquia também é transcontinental, a sua capital Istambul, ele fica próximo das duas porções, no estreito, né, que é chamado de Bósforo. Aí tem uma imagenzinha que mostra esse estreito, dessa divisão, né, um mar aí. O Cáucaso, né, Azerbaijão, Geórgia e Armênia formam uma região chamada de Cáucaso. Então esses três países, eles ficam localizados entre os mares Cáspio e o Mar Negro, né? Ela toma, né, emprestada o nome de uma cadeia de montanha que ocupa parte do território da Europa e também da Ásia, né? E se localiza nos montes Elbrus, que é a maior altitude de todo o continente quando a gente diz em relação ao relevo. Aqui tem uma imagenzinha dizendo, ó, como é essa divisão da Geórgia, Azerbaijão e Armênia. Esse mapazinho aí deixa mais claro a mente de vocês. Aí o Monte Elbrus que eu falei para vocês, onde tem uma maior elevação. Os três países que constituem essa parte do Cáucaso, né, eles entregam a parte da ex-União Soviética, né, e que eu dei na aula ano passado para vocês no 8º ano. Ele tem uma grande diversidade étnica, religiosa, linguística, e aí até mesmo tem conflitos por conta disso. Além disso, eles possuem jazidas de petróleo e gás natural, né? E por isso que alguns países acabam brigando, principalmente a Rússia e a Turquia, e o Irã também. Três países que mesclam esse aspecto da Europa e da Ásia, né? Eles acabam sendo misturados nessa questão de aspectos, né? A Armênia, por exemplo, é o que consideram um país asiático no ponto de vista físico, mas se a gente for falar no aspecto histórico, deveria também ser, mas geograficamente não é, ela é asiático. Uma imagem, outra imagem para vocês. Divisões territoriais. Gente, a Europa durante muito tempo teve uma divisão entre oriental e ocidental durante o período da Guerra Fria. Essa divisão hoje a gente pode falar, tá? Essa divisão ela foi definida de acordo com as diferenças ideológicas da segunda metade do século XIX. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Alguns países europeus, como o Reino Unido, França, Itália, Alemanha, eles perderam o poder do espaço geográfico na parte mundial. E os Estados Unidos e a extinta União Soviética foram as grandes potências, como eu falei para vocês, após 1945. Foi daí que surgiu a Guerra Fria, que foi um período entre uma disputa diplomática, militar, econômica, ideológica, né? Porque eles queriam ser a maior hegemonia mundial. Nesse contexto, o continente acabou se dividindo em duas partes. Então, no período da Guerra Fria, houve esse contexto de Europa Oriental e Europa Ocidental. Lembrando, né? A Europa Ocidental era os interesses voltados para o capitalismo, Estados Unidos. E a Oriental, para o leste, também conhecido como leste europeu. Ele era mais voltado para a parte dos soviéticos, ou seja, socialista. Só que com o fim da União Soviética, né, essa regionalização acabou perdendo um pouco esse caráter mais ideológico. Né? E aí, mas muitos ainda continuam falando que é a parte da Europa Oriental, Europa Ocidental. Alguns especialistas ainda citam. Então, se vocês olharem bem, ó, toda essa parte aqui era que representava a União Soviética, que seguia os ideais socialistas, e essa parte em verde, a parte que era voltada, que seguia as ideias capitalistas. Perdão. Europa Ocidental, né, durante muito tempo foi o berço da civilização, como a romana, a grega,
né? E surgiram os princípios de democracia do capitalismo, as grandes navegações, revolução industrial, a economia começou a surgir muito nessa região. E aí a gente começou a ver, né, os maiores elevados meios econômicos e até mesmo social. Em 2017, 15 países tiveram os maiores IDHs do mundo. E dos 15, 10 estavam ali nessa parte. Noruega, Suíça e Suécia, entre outros. Esses são os maiores destaques. Na parte oriental, né, ela hoje possui, né, a experiência do socialismo, tiveram teve uma forte influência, perdão, tanto econômica, principalmente militar, da União Soviética. E a partir de 90, ele passou a ter umas transformações. Esses países, eles começaram a ter que se adaptar ao capitalismo com o fim da União Soviética. Eles ficaram completamente órfãos, né? Porque eles tinham total apoio da União Soviética e do nada acabou, né? E isso acabou sendo um percalço para esses países economicamente. Em geral, os países do leste europeu, eles têm um desenvolvimento inferior da outra parte, da parte ocidental, beleza? E aí tem uma frasezinha que fala muito aí sobre as eleições livres, que chamam de pluripartidarismo. O que quer dizer? Ah, professor, uma palavra bem difícil de se dizer, mas é a existência de 2 ou mais partidos que disputam o poder. Isso acontece muito nessa região. Outra região da Europa que é bastante, né, usada nessa localização dos países do continente, eles acabam formando 4 regiões. Quais são essas 4 regiões aí, ó? Nossa divisão, a gente pode dizer que existe a Europa setentrional, a oriental, que eu falei para vocês, a chamada central, que muitos chamam de Balcãs, e a oriental. Então existe uma classificação de divisão do continente, que é o Mar Negro, que acaba dividindo até a Ásia também. Bem legal aqui, ó. Mar Báltico. Então é bem interessante essa divisão entre eles. Outra coisa interessante aí, ó, a União é a integração de um bloco econômico, que é um dos maiores blocos econômicos do planeta, que é a UE, a União Europeia. Eles têm até uma própria moeda, né, que é o euro. E a Comunidade dos Estados Independentes. Com o fim da União Soviética, né, esses países ficaram, como eu disse para vocês, meio órfãos lá do leste europeu. Eles criaram a CEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes, que integra os países da Europa, né? E aí eles têm 2 objetivos diferentes, tanto da União Europeia. Agora, a principal é a construção. Como foi construída essa União Europeia? Então, apesar de rivalidades ao longo da história, com o objetivo de criar, né, uma unida e existente desde o fim da Segunda Guerra Mundial, praticamente todos os países do continente eles foram arrastados pelo conflito. Enfraquecidos, criaram conjuntos de alianças. E aí começaram a visar uma reconstrução tanto econômica, militar e política em todo o continente. E aí, ó, existiu em 1948, né, os Estados Unidos implantou um chamado Plano Marshall. O que seria isso? Era um objetivo de beneficiar a Europa Ocidental, justamente lá no período da Guerra Fria, né? O que os Estados Unidos fez? Ele começou a doar, né, dinheiro para esses países da Europa Ocidental para que eles pudessem se reerguer durante que eles ficaram muito destruídos durante a Segunda Guerra Mundial, né, influenciando. Quais foram os países mais beneficiados desse Plano Marshall? Reino Unido, França, Itália e a Alemanha Ocidental, porque a Alemanha naquela época tinha a sua divisão oriental e ocidental. Naquela época, né, como eu já falei para vocês, uma outra parte servia à União Soviética, então era socialista. No Plano Marshall, ele foi utilizado propaganda pelos Estados Unidos para mostrar como uma recuperação dos países aliados. Teve um interessezinho aí dos Estados Unidos, né? Aí surgiu uma junção de 3 países, que chamamos de Benelux. Foi daí que começou essa ideia do surgimento da União Europeia. O primeiro acordo de integração firmado entre, né, os países ali da Europa foi Bélgica, Nederland, que quer dizer os Países Baixos, e Luxemburgo. Isso chama a sigla Benelux, né? Então, eles era uma zona de livre comércio entre esses 3 países. E aí começou aos poucos, a acrescentar membros. Mas inicialmente foi Bélgica, Holanda ou Países Baixos e Luxemburgo. Logo em seguida,
cresceu tanto que surgiu a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que foi o segundo momento. O sucesso de Benelux, através do Plano Marshall, eles tiveram, né, alguns recursos, e em 52 surgiu a SECA, que é a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Esses acordos aí começou a juntar mais alguns países e aí começaram a ter livre circulação. Só que o que acabava acontecendo? O carvão era muito forte naquela época. E aí a siderúrgica começaram a instalar. Em seguida, tivemos a Comunidade Econômica Europeia. Isso foi avançando, os anos foram passando e foi avançando, né? Que é a chamada, que eu brinco, falo que é CEE. Né? Em 1957, através do Tratado de Roma, surgiu a CEE, que é também chamada como Mercado Comum Europeu, né? Que teve a sua sede lá na Bélgica, em Bruxelas. E ampliou as condições favoráveis, né, de mercadorias estabelecidas pelo carvão, do ferro, naquela época que era muito forte, e facilitou o trânsito entre trabalhadores e empresas. Até, galera, que foi aí, ó, a união desses países aí, com esses acordos, com essa adesão, foi crescendo, mais países foram aceitando entrar nesse grupo, que tiveram interesse, e aí surgiu o Tratado de Maastricht, tá? Que juntamente substituiu aquele tratado anterior que eu falei para vocês, de Roma. E a partir do Tratado de Maastricht surgiu a União Europeia. Beleza? Então a União Europeia foi um ponto muito importante pelo qual marcante pelo qual sucedeu a CEE. Beleza? Então na próxima aula eu vou continuar falando sobre a União Europeia. Beleza? Então, até a próxima aula.